Buenos dias, buenas tardes, buenas noches, sexto ano. Como vocês estão? Bem? Eu estou bem. Essa semana foi muito bom porque eu recebi alguns feedbacks aí de alguns alunos, né? Entraram em videochamadas, alunos que às vezes até a gente já tinha, não estava mais tendo contato, né, Manuela? Que bom que você apareceu, estava sentindo a sua falta. E outros também que apareceram nas videochamadas. Tem sido muito bom a aula em tempo real porque a gente pode tirar as nossas dúvidas, né? Nada fica para trás. Nas aulas anteriores, nós vimos el ambiente del hogar, né, que são os lugares de uma casa, e nós fizemos aí relacionamos os ambientes com os números, fizemos atividades relacionadas a isso, expliquei para vocês um dicionário ótimo, que é o Real Academia Espanhola, que é o melhor, que ele vai trazer para você a tradução do espanhol para o espanhol. E nós vimos também o verbo haber, eu expliquei que ele é um verbo invariável, que ele fica sempre dessa maneira, hay, e ele vai expressar a existência. E eu deixei também uma tarefa, que era para desenhar a casa dos seus sonhos e também descrevê-la em espanhol. En la casa de mis sueños hay, alguns alunos mandaram para mim essa tarefinha, tá bom? Também vimos las cosas de la casa, na verdade, os objetos da casa, né? E hoje nós vamos, lá na página 44, nós vamos ver uma casa bem diferente, bem legal. Abram o livro de vocês na página 44, Hora de Leitura. Deem uma olhada nessa casa, observem ela direitinho e vejam que ela é diferente. Eu até coloquei algumas casas diferentes aí para vocês observarem. Eu escrevi casas raras, quer dizer, casas bem diferentes. Como vocês podem ver, elas são bem raras, né? Tem uma de cabeça para baixo, outra em la piedra, outra que me parece que está aplastada, amassada, outra abaixo que é em forma de perro, cachorro, né? E tem um cachorrinho ao lado. Outra em forma de tortuga. E essas casas existem. Algumas são museus, algumas são casas para visita, algumas e parece que são casas mesmo como essa na pedra, bem diferentes. E essas casas raras estão aí para que vocês vejam que existem casas bem diferentes e casas que nos chamam a atenção, que não são convencionais, né? Que não são como nós estamos acostumados. Uma das casas que eu coloquei aí para vocês verem é uma casa colgante, quer dizer, uma casa pendurada. Veja que interessante, uma casa pendurada. Ela está realmente como se fosse pendurada aí nesse morro, nessa montanha. Casa colgante. Existem casas assim. E existem também casas, essa casa que eu coloquei, isso na casa iglu, que elas existem, né? Em lugares em que há muito gelo, lá na Antártida, eles fazem essas casas desse jeito, né? Porque eles dizem que vai conservar mais o calor, e de fato conserva. Essa tem até lâmpada ali dentro, tudo certinho. Energia elétrica. Não sei se é elétrica, provavelmente não, né? Muito bem. Aí nós temos também uma casa com techo de paja. Vejam que ela está com teto de palha. Olha que interessante. Os índios fazem muito isso, né? Mas existem casas assim na América do Sul. Também uma casa cueva, uma casa caverna, que ela é tipo como se fosse subterrânea, porque ela é embaixo da montanha de pedra, né? Mas ela é uma casa caverna. E também uma casa hecha com contenedores, uma casa feita com, o que são isso? São containers, a gente fala container, né? Usa a palavra em inglês. E eles fizeram essa casa, muito bonita por sinal, né? Mas deve ser quente. Tem que ter um aparelho de ar-condicionado para poder conseguir, apesar que vai ficar meio incoerente, né? O objetivo dessa casa é que ela seja ecologicamente correta, aproveitando um container que seria descartado. Aí você coloca um ar-condicionado, não dá certo. Então, de certo, é para lugares mais frescos, né? E hoje nós vamos ver uma casa em um árbol. Eu peguei e tirei uma foto da internet da casa verdadeira que está aí na página 44, para vocês verem o jeito que ela é.
Ela é de 2 andares, acima, veja que tem o primeiro piso, né? Depois tem outro piso e ela é com uma árvore no meio. Olha que interessante. E essa casa que nós vamos ver hoje. ¿Dónde crees que está esta casa? ¿En el campo ou en la ciudad? O que vocês acham? Pela fotografia parece que está no campo, né? En el campo. Como te imaginas que deve ser vivir em cima de um árbol? Como será que é viver, morar em cima de uma árvore? Será que é legal? ¿Te parece que deve ser divertido? Parece que sim, não? Vamos a leer este texto entonces. Y yo marqué también algunas palabras aí para que vocês marquem en el libro, certo? Então, antes de começar a leitura, marquem essas palavrinhas que eu marquei aí com o marca-texto, são 3 palavrinhas. Deem uma pausa e marquem elas, tá bom? Estado e região, a outra palavrinha é sobe e a de baixo é dezembro, tá? Una familia osornina construyó su casa en un árbol e a mais de 5 metros de altura. Então, aí no texto vai trazer para nós que Osornina é uma família de Osorno, que é uma cidade ubicada a 930 quilômetros de Santiago de Chile. Então, é muito perto do Chile ali, não relativamente perto, porque são 930 quilômetros. Mas essa cidade é ali no Chile, né? E eles construíram essa casa em cima de uma árvore, mais de 5 metros de altura. E o sobrenome deles é esse que está aí, Pothoff-Moore. Los Pothoff-Moore ocuparán la vivienda en diciembre, cuyo estilo es único en la provincia. A poco más de 5 metros de altura y en medio de un viejo pelín de grandes dimensiones que se alza por sobre los 40 metros, se encuentra la que será en diciembre la casa de Matías Pothoff e sua família. Eles vão morar ali. Com pouco mais de 100 metros quadrados construídos, pero a medio terminar, todavía, la estructura ubicada en el fondo, los yugos, es visible desde la carretera que une Osorno con Puerto Octay, a 10 kilómetros de nuestra ciudad aproximadamente, donde llama a atenção imediata de los condutores. Quero que vocês marquem, por favor, essas palavrinhas de novo, para a gente poder continuar a leitura. Tem uma pausa e voltem aqui comigo, tá? São várias palavras que eu coloquei aí. Muito bem, vamos seguir a leitura? Para Matías, dueño de casa, la estructura no le parece nada fuera de lo común. Según comenta, uno de sus hermanos vivió alguna vez en una casa similar en la localidad de Ensenada. Claro que admite no era más grande que de 3 por 3 metros. Por lo mismo, la decisión de construir su hogar definitivo en un árbol le pareció muy viable. Então, ele já tinha um irmão que morava em uma casa desse jeito. O que lhes pareceu a ideia del chileno? O que vocês acharam dessa ideia? Bacana? Fatal? Péssima? Alguém já ha entrado em uma casa assim? Não precisa ser assim exatamente, mas uma casa de árvore. Alguém já viu? Alguém tem? Alguém já entrou? Eu nunca entrei. Sempre tive curiosidade de entrar. Muito bem. Vamos seguir adiante na página 45? Na página 45 nós temos uma atividade. Ahora lee las frases y marca V para verdadeiro ou F para falso, de acordo ao texto. Então, nós vamos analisar cada uma dessas frases e vamos ver se elas são verdadeiras ou se elas são falsas, tá bom? Onde está meu bolígrafo? Aqui. Vamos a ver. La familia ocupará la casa en el árbol el fin de año. Verdadeiro, né? Son comunes las casas de ese tipo en esa región. São comuns as casas desse tipo na região? Falou que não. Tem nada de comum, né?
Muito estranho, na verdade, em qualquer lugar ela vai ser diferente. La casa tiene 5 metros de altura. Não é que a casa tem 5 metros de altura, é que ela está suspensa a 5 metros de altura do chão. Não falou a altura que tem a casa. Falso. A Matias não lhe surpreende esse tipo de casa. É verdade, ele falou que para ele é normal, é super viável, até porque o irmão dele já morou numa casa assim. Então, o dono da casa não se surpreende com esse tipo de casa. La casa tiene mais de 100 metros quadrados. Sim, diz que sim. Então, quer dizer, uma casa grande, né? Muito bem. Agora, vamos relacionar aqui algumas palavrinhas. Las palabras destacadas abajo son del texto que acabas de leer. Relaciónalas con sus traducciones en português. La estrutura ubicada, eu já até coloquei algumas traduções para vocês, né? O que seria ubicada? A estrutura situada, né? Tem umas que nem precisa a gente ver a tradução, que pelo contexto a gente entende. Pero a medio terminar todavia. Eu falei para vocês antes que todavia significa ainda. Único em la província. Também falei que província significa estado ou região. La decisión de construir su hogar. E essa palavrinha a gente vem vendo ela há um bom tempo já, né? Hogar significa lar. Vivió en una casa similar, que seria parecida ou semelhante. ¿Por qué el señor Matías ha dicho que a estrutura não lhe parece nada fora de lo comum? Conforme o texto, por que ele falou que é bem comum para ele? Né? O que diz o texto? Porque uno de sus hermanos já ha vivido em uma casa similar, em uma casa parecida, só que foi menor, né? Ele disse que a casa do irmão dele era menor, né? Pode dar uma pausa e escrever. Vamos seguir adiante para o número 4. E aqui é bem pessoal, né? Tá perguntando se você moraria em uma casa assim. ¿Vivirías en una casa en un árbol como la de la familia Osornina? Sí ou não e por quê? Aí é totalmente pessoal, né? Sim, professora, não, professora. E aí, por que a gente escreve tudo emendado, tudo junto, tá bom? Porque é interessante, sim, porque é interessante, porque me parece diferente, né? Ou então não, porque é difícil, porque é estranho, porque não me gusta, certo? 5. Tu conoces alguma casa que não seja convencional? Você conhece alguma casa diferente, estranha? Assim, não precisa ser pessoalmente, mas que você já viu em algum lugar. E como esse? Se você não conhece, pode escrever não. Se você conhece, vai dizer sim, né? E que jeito que essa casa, por exemplo, aquela primeira da capa que eu mostrei para vocês, de um cachorro, né? Isso na casa, esse aqui é um exemplo, vocês podem usar outras casas. Isso na casa em forma de perro, por exemplo. Forma de cachorro, aquela casinha que eu mostrei para vocês. E a número 6. Quais seriam as ventajas e inconvenientes de viver em uma casa em um árbol? Então, quais são as vantagens e quais são os inconvenientes? Tem vantagens? Tem inconvenientes? Certeza, né? Então, vamos ver. Las ventajas, vamos pensar em vantagens. Las ventajas são que é divertido, é interessante, divertido e interessante, né? É interessante.
E aí, qual seria o inconveniente? Tem inconveniente ou não tem nenhum inconveniente? El inconveniente es que, não sei, que pena que vocês não estão aqui perto para me ajudar, né? Es que, não sei, temos que bajar las escaleras toda vez. Es que tenemos que bajar muchas escaleras. Es que tenemos que bajar muchas escaleras. Muitas escadas. Talvez possa ser um inconveniente. Se você achar que não tem nenhum inconveniente, tudo bem. Tá bom? Aqui eu escrevi que esse QR Code, se vocês entrarem aqui, vocês vão ver vivendas e tipos de vivendas na Enciclopédia Britânica. E o que é bacana é que a moça vai ler isso para vocês. Então aí vocês vão treinando também o ouvido em língua espanhola, tá bom? Não deixem de acessar. Conhecer e desfrutar. Nós temos aqui, nessa parte, algumas casas famosas. E aqui nós temos também um QR Code, que esse aqui é maravilhoso, porque ele vai mostrar 6 casas famosas, são muito interessantes. Não percam, não deixem de acessar. Vai mostrar a casa do Cervantes, que é aquele autor do livro Dom Quixote. Já ouviram falar? Pois é, esse autor espanhol. Vai mostrar uma casa de uma pintora famosa mexicana. Não sei se vocês já ouviram falar, ela é muito famosa, foi muito famosa e continua sendo. Frida Kahlo. Também vai mostrar a casa do pintor famoso espanhol Salvador Dalí. A casa do Jorge Amado, que é um escritor brasileiro. Vai mostrar a casa do Gabriel Garcia Marques, que é um escritor colombiano, inclusive ganhador de vários prêmios aí, Prêmio Nobel de Literatura. E vai mostrar também a casa da Mafalda. Claro que a Mafalda não existiu, ela é uma personagem, mas o criador da Mafalda, que se chama Quino, ele fez uma casinha lá para Mafalda em Buenos Aires, na Argentina, e mostra também. Então não deixem de acessar esse QR Code, que ele é bem interessante. Eu gostei muito. E aqui vai falar de umas casas famosas também. Antes, vamos ver aqui quem que foi Pablo Neruda, aqui do lado direito do livro de vocês, na parte azul. Pablo Neruda foi um grande e famoso poeta chileno e entre suas principais obras estão Canto General, Confieso que he vivido e 20 poemas de amor e uma canção desesperada. Eu tenho um livro dele aqui atrás, até eu não peguei para vocês, mas acho que na próxima aula eu pego e leio um poema dele para vocês. Até os que eu tenho são em português. Pablo Neruda é um famosíssimo poeta chileno, nosso vizinho aqui do Chile, né? Pertinho de nós. Nosso vizinho de fronteira, mas é perto do nosso país. Vamos ler esse pequeno texto? Antes de ler, eu quero que vocês deem uma pausa, marquem as palavras que eu marquei e depois voltem aqui comigo. Lembrando que no computador fica melhor para enxergar essas palavrinhas, tá? Acredito que fique melhor. Casas famosas. Muchas veces las casas de personas famosas se vuelven tan célebres como sus dueños. Las casas donde vivió el poeta chileno Pablo Neruda, por ejemplo, hoy son museos y guardan mucho de su historia. Una de las más conocidas se llama La Chascona y está ubicada en Santiago de Chile, porque ele teve 3 casas. En esa casa se nota el amor entre Pablo, que é o autor, né, y Matilde, ya conocido por tantos poemas del poeta, pues está manifiesto de manera concreta y explícita en las rejas de las ventanas en que se entrelazam las letras P e M. Então, aí embaixo vocês têm a casa dele, né? No livro de vocês vão poder olhar até melhor do que aqui, acompanhem. E essas casas dele, elas acabaram que viraram museus, como casas de tantos outros famosos. Nós temos a primeira aí, que é La Chascona. Eu tive a oportunidade de conhecê-la no Chile e ela é linda. Só que dentro nós não podemos tirar fotografia, porque ela é uma casa museu, mas fora pode tirar foto à vontade. E como eles colocaram aí no livro positivo, provavelmente deve ter direitos autorais, eles colocaram a foto de dentro dessa casa, que é exatamente do jeito que tá aí, né? Essa parte de vidro, todas as casas dele, ele tenta imitar embarcações, ele gostava muito de navegar.
e de andar de barco e mar, ele gostava muito disso. E aí tem a outra parte que seria quase que uma biblioteca dele, né? Uma mini biblioteca ali, de uma das casas dele. Essa casa se chama La Chascona, uma das casas dele. Por que ele disse que se chamaria La Chascona? Ele dava nomes para as casas dele. La Chascona seria, se fosse traduzido para a língua portuguesa, seria a descabelada. Ele gostava tanto dessa Matilde, que era a esposa dele, e ela acordava pela manhã toda descabelada. Ele achava muito bonito isso. Então ele arrumou a casa de um jeito que lembrasse sempre os cabelos dela. Ele coloca sóis aí, deixa que eu depois coloquei uma fotografia para vocês verem. Então um sol lembrando os cabelos da amada dele, que ele chamava de a descabelada, que é a Matilde. Quanto amor, né? Olhar a pessoa descabelada e achar bonita. Isso que é amor. Aqui, La Chascona, em Santiago de Chile. Olha que legal essa foto aqui, dá pra ver bem melhor. Ela é uma casa com vários níveis, é uma casa com entrada. Bem interessante essa casa. Tem muitos jardins externos, vários pisos, várias entradas, assim, vários níveis, né? Então ela é bem diferente, até porque ela fica perto de um morro ali. Tudo, a maioria é morro no Chile. Aqui tem eu, quando eu fui lá, faz um tempinho já. Mas para vocês imaginarem como ela é, né? Mas ali naquela escada que realmente entra, ela é toda bem, assim, cheia de entradas e saídas, ela é bem diferente. Mas essa é uma rua que tá aí, é pública essa rua aqui onde eu estou. Acho que aqui adiante, eu tirei até uma foto bem próxima na época para mostrar La Chascona, que ele fazia sempre esse sol, que na verdade não seria um sol, seria o rosto da amada com os cabelos, né? Aqui também estou eu de costas, observando, até tá meio borrado ali, né? Alguém jogou alguma coisa, porque é rua, é público, né? Mas são os poemas do Pablo Neruda, né? Que estão ali nesse, como se fosse cobre, me parece, não sei de que material que é esse que tá aí. E são os poemas. E ao fundo dá pra ver a casa dele, eu subi toda aquela escada. Essa parte de trás ali da casa dele era tipo como se fosse onde ele escrevia, onde ele ficava mais recluso, mais separado. Ele gostava de ter esse momento para escrever. Afinal, os poemas dele são maravilhosos. Prometo que lerei um na próxima aula ao vivo, tá? E muito bem, aí ele teve outras casas também que eu não conhecia. A segunda se chama La Sebastiana, fica na cidade de Valparaíso, vocês podem até pesquisá-la. E diz que tem uma vista maravilhosa para o porto da cidade. E a terceira casa é a de Isla Negra, que é numa ilha, né? E o interior dela imita totalmente uma embarcação também antiga. Assim como essa também lá dentro, algumas janelinhas dá para entender. Nessa fotografia aqui, ó, acho que vocês conseguem ver, eu vou até ampliar para vocês verem. Ele colocou em las rejas, ou seja, nas grades, ele colocou a letra P e M. Todas as grades da janela são assim, que é Pablo e Matilda. Ele amava tanto ela que ele escreveu até nas grades da janela as iniciais do nome deles, dos nomes deles. Legal, né? E aqui nós já entramos na nossa parte da tarefa de casa, já vamos nos encaminhando para o final da nossa aula. Em Brasil, também há muitas casas de escritores famosos que se han transformado em museus, como Museu Casa Cora Coralina, no estado de Goiás. Alguém já foi lá? Eu gostaria, porque ela foi uma excelente escritora e poeta. A segunda à direita aí, Museu Casa Guimarães Rosa, outro escritor famoso do Brasil. A de baixo, o Museu Monteiro Lobato, no estado de São Paulo, que criou o Sítio do Pica-Pau Amarelo, tão famoso. Maravilhosa essa obra, né? É atemporal, é fora do tempo, ela é linda, não tem tempo para lê-la, ela é sempre bonita. E a última, Casa de Cultura Mário Quintana, que fica no estado do Rio Grande do Sul. Não conheço nenhuma delas, mas creio que devam ser muito interessantes. Elige, toda vez que aparecer elige, quer dizer escolha, tá bom? Elige. Elige uno de ellos, investiga e depois comparte com tus companheiros em classe. Então, o que vocês vão fazer aqui? Como tarefa de casa.
Página 46 vai ser a tarefa de casa, tá? Deixa eu ver se eu consigo tirar meu rosto daqui. Essa vai ser... Eu escrevi tarefa número 1, mas na verdade é a única tarefa que eu vou dar hoje, tá? Então, escorrer uma das 4 casas sugeridas em la página 46. Pode ser qualquer uma dessas que você achar interessante. Museu Casa Cora Coralina, Guimarães Rosa, Monteiro Lobato, Mário Quintana, qual você quiser. Eu vou deixar abaixo desse vídeo aqui do YouTube, disponibilizado, 4 links que vocês podem passear por essa casa. Claro que vai ter língua portuguesa, né? Alguém que foi lá e gravou. Depois que vocês verem esse vídeo, que vai estar disponibilizado aqui embaixo, escolham um só. Se quiserem ver todos, tudo bem, mas para a tarefa é um só, tá bom? E vocês vão escrever um pequeno texto no caderno e depois vão tirar foto para mim. Vejam que a nossa próxima videochamada vai ser na quarta-feira. Então, vocês têm hoje, segunda, e tem amanhã para me enviar, tá bom? Sempre valendo nota. Vão escrever um pequeno texto descrevendo em espanhol que há em la casa museu. Olha o meu exemplo. Em la casa hay. O que você viu naquele vídeo? Pode até pausar o vídeo do YouTube. E daí volta lá na página 40, volta lá na página 43, para ver o que tem aqui nessa página 40 e 43 que apareceu naquele vídeo. Em la casa hay una lámpara. O que é lámpara? Abajur. Um escritório. O que é escritório? Escrivaninha. Unos platos. Uma sala comedor, que é uma sala de jantar. Uma cocina. O que tem nessa casa? Pelo menos uns 10 objetos ou 10 lugares da casa vocês conseguem escrever, baseados na página 40 e 43, baseados nessas páginas, tá bom? Entenderam a tarefinha? Parem aí o vídeo também para vocês poderem copiar a tarefinha para ficar bonitinho na agenda ou no caderno, tá bom? E a nossa aula termina aqui. Eu espero as tarefas de todos os alunos, ok? Às vezes a professora não responde na hora, às vezes eu não consigo, é tanta coisa, e grava a aula, e prepara a aula, e corrige outras tarefas, mas eu sempre corrijo, dou um ok e devolvo para vocês. Alguma coisa ou um áudio, tá bom? Eu sempre estou corrigindo. Abraço e hasta luego!